Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, está começando mais um podcast, A Ele a Glória. Eu sou Dulce Maria e nós vamos estar alguns minutos aqui na presença do Senhor, mas na companhia muito querida do meu amigo, filho espiritual, posso dizer assim, sim, com todas as letras, Jonathan Moraes. Mas ele mesmo vai se apresentar para que você conheça ele um pouco melhor. A paz de Jesus, querido. A paz de Jesus, Dulce, tudo bem? Olá a todos os que nos ouvem, uma alegria poder estar aqui nesse podcast. A Dulce falou, filho espiritual, e sou sim, com absoluta certeza. Se sou o que sou hoje, também foi graças às orações da Dulce, a tudo aquilo que a gente já viveu juntos, né? Dentro do movimento da Renovação Carismática Católica. E é uma alegria podermos estar aqui para partilharmos um pouco. Tenho absoluta certeza que você vai gostar desse programa, então fique aí conosco, que tem muitas histórias para ser contadas, tem muita coisa legal para a gente partilhar. Isso mesmo, Jonathan. A Ele a Glória. Esse título e esse nome que foi dado a esse podcast é porque tudo gira em torno de Jesus. Ele é o centro da nossa vida, como tudo que somos e temos, é a Ele que pertence. E como a gente sempre inicia com a palavra de Deus, então tudo a gente fundamenta com a palavra de Deus. E você pode nos acompanhar, então estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versos de 24 em diante. Evangelho de Mateus, que fala a conclusão sobre o discurso de Jesus, a casa edificada na rocha. E é sobre isso que a gente vai falar com Jonathan. Então, abra teu coração, que a palavra de Deus será semeada agora. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jonathan, aqui nós temos um roteiro de fato de quem planejou e colocou a sua confiança no Senhor. Sua vida foi assim sempre, Jonathan? Essa palavra, ela norteia assim, a minha vida, a minha família, porque é muito simples, é muito claro, assim, é muito óbvio até. A casa que é edificada sobre a rocha, ela se mantém firme, e a rocha é Jesus. A casa que é edificada sobre qualquer outra coisa, né, nesse caso a areia, ela vem abaixo uma hora ou outra. Parece que pode estar de pé por um tempo, mas vem abaixo. E pela graça do Senhor, a minha casa enquanto família, né, meus pais, graças a Deus, sempre tiveram uma casa edificada sobre a rocha. Então vieram muitas enchentes, vieram muitos ventos e sopraram contra aquela casa, mas sempre se manteve de pé, né? E assim eu também, enquanto hoje casado, né, uma alegria, casado com a Roberta, tenho os meus filhos lá, Simão, Maria Flor, Aurora. Tento levar a minha vida assim também, né? Edificar a minha casa sobre a rocha que é Jesus. Porque aí a gente sabe que os problemas vêm, as dificuldades vêm e virão, porque nós vivemos nesse mundo que é um mundo de caminhada, né? Até chegar no céu. Então aqui nessa caminhada as dificuldades virão. Mas se estivermos firmes, né, nessa rocha, a gente sobrevive, a gente se mantém em pé, né? Isso que é o mais importante. Você disse que sempre foi... que vieram as enchentes, né? Aquelas enchentes do dia a dia, mas a tua família sempre... E você manteve de pé. E você se criou nesse ambiente, olhando teus pais, homens e mulheres de fé, e isso te motivou também a você querer ter a tua vida edificada na rocha. Não somente teu casamento, porque aí eu te conheço e de fato você tem uma família abençoada. Conheço a Roberta, conheço teus filhos. Mas os teus projetos também, Jonathan? Eu acho assim que essa passagem, a gente fala muito dela sobre a questão da casa em si, da família, né, lar. Mas eu levo isso como lema para tudo, assim, porque até mesmo na questão de trabalho, até mesmo na questão
social, enfim, em tudo aquilo que a gente faz, né? Quando a gente está com Deus e deixa Deus nortear a nossa vida, né, a coisa anda, caminha, Sim, né? Às certeza. vezes é batalhado, mas é assim, né? E hoje poder estar aqui conversando contigo, né? Poder fazer parte também, hoje faço parte dessa obra, Evangelizar é Preciso, foi um caminho nesse sentido, né? A minha vida de trabalho, digamos assim, passou por muitas, e ainda passa, mas passou por muitas tribulações, vários ventos sopraram e teve muita dificuldade. Mas aí eu vou pedir para você dar uma seguradinha. Esse aí, o Jonathan vai contar mais pra gente, porque a gente vai gravar mais podcasts com ele, com certeza. Eu quero um pouquinho que você fale desta passagem agora. Quando Jesus fala isto aqui, com certeza ele fala aqui para os seus discípulos e para todos que estavam aqui perto. Sim. Né? Para todos que estavam querendo ouvir, porque aqui, antes do versículo 24, no versículo já 1, ele fala de diversos conselhos. E de fato ele estava contando, ele estava dizendo, olha, quem quiser me seguir... Né, esse é o caminho. Esse é o caminho. Vai vir isso, vai vir. Para Jesus também não foi fácil. Com certeza, esta rocha aqui, de fato, é Ele. Né? Esta rocha que nós sentimos hoje, o qual a nossa igreja também é edificada. Você sente este chamado, este sustento. Você falava um pouco da renovação carismática. A gente vai falar de tudo um pouco, viu? Sim. Tudo misturado aqui, assim, né? Mas fala um pouquinho disso. O que você entende por essa... Quando Jesus fala isso pra gente, Ele mesmo é a rocha. Eu acho que é uma grande realidade e para mim, para nós, é muito claro, mas para o mundo, no geral, às vezes isso parece não ser tão claro. Mas quando a gente diz que Jesus é a rocha e que a gente precisa fundamentar a nossa vida, a nossa casa nele, é porque se não for através dele, por ele, com ele, nós não aguentaremos. As dificuldades vão vir e a gente não vai aguentar, a gente não vai suportar, porque nós somos seres humanos frágeis, estamos passando por dificuldades. A família é difícil, não é fácil você ter uma família. Você está nos ouvindo, tem uma família, você sabe como é. Não é fácil. Você ter uma família não é fácil. E você que talvez vive sozinho, não é fácil também, né? Você que tem uma profissão, que se formou, não é fácil. Para aquele que não tem uma profissão, para aquele que talvez é autônomo ou que não teve uma condição de estudo, não é fácil. Ou seja, não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Mas existe um Deus forte, poderoso, que conhece o nosso coração e que conhece o melhor caminho para nós. Existe um Deus que sabe o caminho que vai nos levar à felicidade, à alegria, à prosperidade. E esse Deus, ele está à espera, né? Ele está à espera de cada um de nós. Então, ele está ali esperando que nós nos fundamentemos nele, confiemos nele, e aí então a graça vem, mesmo em meio à dificuldade. Não quer dizer que a gente vai colocar a nossa casa na rocha e ela não vai sofrer. A partir dali vai ser só sombra e água fresca. Não é isso. As dificuldades virão, a palavra é bem clara. Exatamente, é isso que eu estou vendo aqui. No versículo 27 diz, cai a chuva de novo, vem as enchentes, sopram os ventos, mas ela não cai. E isso é um erro gravíssimo que nós podemos cair às vezes. De achar que quando nós encontramos Jesus, que quando a gente se entrega a Ele, as dificuldades não virão mais. Não é assim, né? Não é assim. E até digo para quem está nos ouvindo, talvez você possa estar nos ouvindo e pensando assim, que maravilha que deve ser a vida da Dulce, que bênção que deve ser a vida do Jonathan. Não é assim, a gente tem as nossas dificuldades, né? Esse encontrar-se com Jesus, esse ser de Jesus, não nos livra das dificuldades. Não nos livra das dificuldades. A grande diferença é que nós temos a certeza que Ele nos sustenta. E o lindo que você falou assim, a gente vai ter as dificuldades, mas nós achamos a rocha. Construímos tantos castelos, construímos tantas casas, de fato, do nosso jeito. Isso é ruim? Não vou dizer que não é, que é bom, mas enquanto a gente não encontrava ele, fizemos nossos castelos, fizemos nossas casas, fizemos nossos projetos. Mas isso me lembra muito a um caso, não vou colocar nomes nem cidade, né? Mas de uma construção que foi feita com areia da praia. Não sei se você soube de um caso muito antigo. E o edifício inteiro veio abaixo. Porque foi usado um material de... Não vou dizer de última categoria, mas foi usado material que não adere.
né? A areia da praia, ela não adere porque ela tem uma salinidade muito forte, então ela não adere ao concreto, não adere às coisas. Na hora ela fixa e depois aí sim vem alguma enchente, vem um vento forte, vem alguma coisa que aquele edifício venha para baixo. E a ruína foi grande, famílias morreram. Isso é um exemplo catastrófico, vamos dizer assim, foi real, né? Mas isso vem a nos dizer que quantas vezes a gente coloca aí um material dentro dessa edificação, porque aqui fala, Jesus sempre é maravilhoso, né? Numa edificação do nosso jeito, né, Jonathan? Sim, a gente quer fazer conforme o nosso pensamento e às vezes até acreditando que aquilo vai dar certo, né? Às vezes até assim, é justo que você queira fazer algo bem para sua vida, para sua família, é justo isso, ok. Mas, né, a palavra diz que em vão trabalha o trabalhador se o Senhor da vinha não edificar, não abençoar. Então, se a gente faz pelas nossas forças, podemos sim alcançar algo bom, ok. Mas se fazemos pelas nossas forças, com a bênção do Senhor, diante daquilo que Ele quer para nós, a certeza de vitória é muito maior. É muito maior. Certeza. Agora você falou do Salmo 126, né, que está aqui na minha Bíblia, na tua pode ser 25, 125. E diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que constroem. Em vão mesmo, né? Em vão. É a palavra direta, ela não dá volta. Se o Senhor não guardar a cidade, diz assim, debalde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até a alta noite vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados, até durante o sono. Aí está a edificação sobre a rocha. Esse é Jonathan, né? E depois nós vamos falar um pouquinho, e eu quero que depois você já prepare, porque aí vem mais podcast com Jonathan, né? Esse aqui é só um tira-gosto no começo, né? Da vida, essa trajetória desse menino abençoado, iluminado por Deus. Eu tenho um maior, além do carinho e do amor que eu tenho por ele, que eu sei de onde também ele veio, essa trajetória tua. Eu acho lindo isso, né? Porque todos te conhecem como um menino, um homem humilde. Menino te digo porque ele é mais jovem. Mas humilde. Essa humildade para a edificação da tua casa pessoal, a tua casa vida, a tua casa projeto. Você acha que isso foi fundamental como esse material que você usou para você concretar a tua vida? Eu estou falando tudo aqui em forma de parábolas, né? Sim. Aquilo que eu te falei do edifício, que usou uma areia que não dava liga, né? E você acha que é humildade, porque sempre diz que é o outro que tem que te dizer as tuas virtudes, né? Eu sei que você não gosta muito disso aí, você é muito... você gosta de trabalhar do teu jeito. Mas como eu te conheço, digo assim, a humildade em você acha que foi um material de construção importantíssimo? Ah, com certeza. Com certeza. Eu tive a graça assim, de ter muitos bons exemplos, né? Muitos bons exemplos, né? Tanto exemplos de casa, né? Com meu pai, mãe, como exemplos de ministério, né? De assim, estar perto de pessoas muito boas, né? Que foram me ensinando assim, que a humildade é a base de tudo. Porque é aí que a gente se reconhece um nada e que aí Deus faz a obra, né? É como diz o salmo que você acabou de ler: em vão trabalham os trabalhadores se o Senhor não edificar. Ou seja, o trabalhador pelo trabalhador, ele tem que ter a consciência de que ele por ele pode até tentar alguma coisa, mas talvez não vai chegar aonde ele poderia chegar se Deus estiver abençoando. Então a humildade sempre foi a base assim, do meu coração nesse sentido. Porque eu sei que no fundo é Deus quem faz, né? A gente está aqui a serviço dele, e se a gente conseguir se entregar a ele de uma maneira humilde, ele conseguirá fazer algo por nós. Você fala isso assim porque você conhece, você já se deu conta, você que está nos ouvindo, que ele tem um conhecimento da palavra. Além de ter um conhecimento da palavra, ele tem essa intimidade com o Senhor da palavra. E isso também é importante, Jonathan? Ah, muito importante, né? Acho que enquanto a gente se aproxima de Deus, né, quanto mais a gente se aproxima dele, a gente para de olhar para nós e começa a desejar ser como ele, né?
A gente fica olhando. Por isso que é importante, às vezes, o estudo, né? Uma coisa que eu aprendi com a Dulce muito é essa coisa do estudo, de conhecer, de ir a fundo do texto bíblico, de entender. Porque eu acho que quanto mais a gente se aproxima e entende e olha Jesus, a gente começa a se apaixonar, né? A gente começa a apaixonar por ele. A gente quer, meu Deus, a gente quer ser como ele, assim, né? Acho que a vida de oração, ela nos traz muito isso, essa vontade de ser como Jesus, porque você vai entendendo como ele é, você vai olhando e fala, meu Deus, e aí nasce esse desejo do cristão, né? De ser outros cristão. Acho que esse é o caminho. Você diria o que alguém que está nos ouvindo agora, que está projetando a sua vida, está começando agora, tem sonhos, isso é saudável, ter projetos, isso é saudável, próprio do ser humano, querer as coisas, querer ter sua casa, querer ter seu carro, querer ter sua profissão, querer ter sua família, querer ser uma pessoa de fato boa, mas ainda não teve aquele tac. Você falava agora para mim nos bastidores que você veio de um retiro de jovens, e você ouviu uma pregação impactante. Como isso é importante? O que você diria hoje, assim, para a gente fechar esse podcast agora, para alguém que está nos assistindo? Tenha esse encontro pessoal com o Senhor. Coloque a tua casa na rocha. Fundamentado nisso que nós lemos na palavra, eu digo a você que está nos ouvindo agora, se você tem o desejo de ser feliz, se você tem o desejo de se encontrar com o caminho que foi guardado para você, se você tem um desejo de ser alguém, se você tem o desejo de realizar coisas, de prosperar, se você tem esse desejo, vá ao encontro de Jesus. Vá ao encontro de Jesus, porque fundamentado nele, se a tua casa, o teu coração, o teu trabalho, a tua profissão estiver fundamentado na rocha, é certeza de vitória, é certeza de alegria, é certeza de prosperidade, não sem dificuldades, com dificuldades, mas com certeza ao final da caminhada vai ter ali uma bênção, uma glória, uma alegria, porque o nosso Deus nos honra. E uma casa que não cai, né? E uma casa que não cai. Um projeto que não vai cair. Um projeto que, diz o Jonathan, vai ter dificuldades. E a própria palavra nos diz isso. Vai ter enchentes, vai ter ventos, mas não vai cair. Esse foi o podcast A Ele a Glória. Hoje com Jonathan Moraes, uma graça de Deus, uma bênção de Deus, esse moço, esse homem, né? Pai de família, esposo da Roberta, que você conheceu ele mais um pouquinho. Mas vai ter mais podcast. Obrigado, meu querido. Para mim é uma alegria. Obrigado pelo convite, a toda a equipe desse podcast, da rádio. Tamo junto. Esse podcast, A Ele a Glória, você vai encontrar no Spotify da Rádio Evangelizar e até o podcast Eu, Dulce Maria, te espero. Até lá.